Nós não devemos endeusar o Lula por esse último acerto que ele teve. Bom, que último acerto eu tô falando? Claramente sobre a fala dele. E, inclusive, eu vou falar sobre isso. Eu fiz um vídeo que meio que deu errado, pegou um monte de view, mas não pegou retenção nenhuma, então eu vou pressupor que você não viu, em que eu acabei criticando sim o que o Lula falou e eu mantenho a minha crítica no seguinte, pelo menos uma parte dela, até porque eu fui pesquisar mais sobre o tema e aí eu vi que tinha um pouco mais de sentido do que eu pensava que tinha. Mas ainda assim eu considero que não seja uma boa ideia você comparar dois genocídios diferentes, que são em momentos históricos diferentes e circunstâncias muito diferentes. Apesar de que a comparação faz sentido em outros aspectos que eu vou comentar daqui a pouco. Mas mesmo considerando que seja um aspecto, que seja um acerto, quer dizer, nós não devemos ainda usar o Lula por causa disso e tratá-lo como se fosse um grande presidente, o maior dos presidentes e tudo mais. Ele está se saindo bem nesse ponto, ele ter feito essa fala, alguns defensores do Lula mais críticos dessa fala da esquerda liberal vêm dizendo que isso foi uma fala improvisada e devemos perdoá-lo e sei lá o quê. Mas isso provavelmente não é o que aconteceu. Provavelmente isso é uma fala planejada, justamente porque teve um efeito e é um efeito bom. Nós estamos vendo a mídia burguesa aí se, pô, se deliciando com a oportunidade de sujar o governo Lula e tentar fazer qualquer coisa. Vários deputados tentando fazer um pedido de impeachment, vários ideólogos e pessoas tentando surfar nessa onda e ganhar alguma coisa com isso, se utilizando até mesmo dessa própria. É, dessa. Porra, esqueci a palavra, velho. Essa catástrofe que é o que tá acontecendo lá na Palestina e eles estão se utilizando de tudo isso só pra crescer e tudo mais, que eu acho que é algo muito cruel, mas é o que estão fazendo. E, enfim, então a gente vê que isso foi acertado justamente pela reação. Quando nós fazemos alguma coisa, como esquerda, como oposição não ao governo, né, que no caso foi o próprio presidente que falou, mas a oposição ao sistema, nós fazemos algo e vemos as forças do poder reagirem e reagirem com peso, é porque a gente tem algum acerto ali. Se tem uma declaração e você vê a mídia burguesa caindo em peso em cima dessa declaração, na maior parte das vezes, é porque essa declaração tem algo correto. Pelo menos em algum aspecto ela está correta. E bom, falando sobre essa declaração, você chegou a ver essa declaração completa? Porque muitas pessoas não chegaram a ver, só chegaram a ver que ele comparou o Holocausto ao que Israel está fazendo. Mas vamos ver a fala completa porque eu acho que é importante. Então vamos aqui a fala completa. Já tinha É visto um importante pouco. lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, sabe, o Estado palestino. É preciso parar, sabe, de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. Sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber por que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Então, sinceramente, sabe, ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento com relação ao ser humano, ou o ser humano vai terminar mudando a classe política. O que deveria ser feito, né? Mas enfim, eu acho que também é problemático ele ter dito que em nenhum outro momento teve isso, porque nós tivemos vários momentos que isso aconteceu. Dentro da Europa nós já tivemos outros momentos, na África nós tivemos isso, no Oriente nós tivemos isso, na América nós tivemos isso. Se você estudou o mínimo de história do Brasil, você sabe que nós tivemos extermínios, limpezas étnicas e colonização acontecendo durante vários períodos históricos, e é aquilo, o Holocausto só tem todo o peso que tem, porque foi primeiro dentro da Europa mais moderna e porque foi sistematizado, justamente por isso que não é exatamente a mesma coisa, porque não é um campo de concentração, porque não é
o objetivo deles não é eles dizendo nós queremos assassinar os palestinos, não é exatamente isso, mas eles querem ganhar o território. E o custo de assassinar os palestinos é um custo que para eles não importa. Então, essa é a diferença, entende? E é uma diferença que é mínima perto do que eles estão falando. Eles estão falando como se estivesse completamente errado, o que não tá. Então, tem esse ponto. Então, falando sobre já essa pauta, passou e essa pauta. Já falei, comentei um pouco mais dela, agora vamos falar da outra parte, que é o porquê que nós não devemos esquecer das outras coisas que o Lula fez só porque ele tá acertando nesse ponto. Então eu já expliquei onde que eu acho que ele errou, onde que ele acha que acertou. Mas mesmo assim, onde ele acertou, por que a gente não tem. A gente não pode esquecer quem ele é e começar a pensar que ele é um puta líder revolucionário e que ele é, porra, o próprio. O próprio novo. Sei lá, cara. O novo Lenin, tá ligado? Uma coisa assim. Ele não é, cara. Ele não é nada disso. Bom, por que eu tô dizendo isso? Porque por mais que ele tenha feito essa declaração que tá mexendo aí, incomodou o Netanyahu, então é algo que foi importante sim, mas ele continua sendo o mesmo que dentro do país, por mais que ele tenha feito isso, gerado no exterior, tenha feito uma política mais radical, dentro do país ele não está sendo radical, ele não está sendo. Ele não está tendo esse posicionamento, ele está sendo pequeno quando deveria ser grande. O Lula, meio que, se quisesse, assim, né, se manter essa posição o tempo inteiro, ele poderia fazer muito mais coisa do que está efetivamente fazendo. E a gente sabe que o papel e o poder de um presidente da República não é algo que é como se fosse um deus no comando, então ele não pode simplesmente fazer o que ele quiser, ele não pode acabar com o capitalismo só se ele quiser, por ele ser presidente. A gente sabe que isso não vai acontecer, por exemplo, mas ele poderia fazer ainda assim mais coisas do que ele está fazendo. E a gente sempre vê pautas liberais passando no governo Lula. Nos outros governos nós tivemos sim lucros de empresários, nós tivemos os lucros dos bancos também, nos outros governos também, e nesse governo a gente estava vendo agora há pouco a política de privatização dos presídios. Então, como que você vai falar que. Caralho, desculpa aí as notificações, tá? Eu esqueci de botar no silencioso. Como que você vai colocar que esse cara é um grande revolucionário quando no governo dele é um grande líder da esquerda, que nós devemos falar, nossa, aqui é o Lula, sei lá o quê, várias pessoas fazendo vários elogios e fazendo aquelas brincadeiras, papai Lula e alguma coisa assim, sei lá. Sendo que é o cara que no próprio governo dele tá passando pautas liberais. Tipo, não dá pra conciliar uma coisa com a outra, sabe? Não dá pra você esquecer quem ele é, esquecer que se ele fosse isso, ele não tinha nem chegado ao poder. Porque se ele realmente fosse alguém que incomoda, alguém que faz alguma coisa, alguém que realmente é grande, ele não chegaria ao poder. Prova disso é que quando ele fez uma atitude dessas, já estão querendo empichá-lo. Eu não sei se isso vai acontecer, mas acredito que não vai chegar a acontecer. Mas mesmo assim, olha só, cara, quantos deputados estão falando que bateram um recorde de votos? Ou seja, vocês realmente acham que se ele fosse isso de verdade, se o que ele foi nesse momento, ele fosse em todos os momentos, na maior parte dos momentos, ele sequer estaria na presidência da República? Não estaria. Ele provavelmente estaria preso até agora. Porque se ele fosse radical de verdade, não teriam tirado ele da cadeia. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Colocaram ele na cadeia sim porque queriam tirar ele da jogada, beleza? Mas mesmo assim, só tiraram ele de lá porque viram que ele na jogada não é mais uma ameaça. E não é mesmo. Para os empresários não é mesmo. Não é mais uma ameaça. Então ele não é um puta líder da esquerda. Ele é um político que faz várias coisas que são melhores do que alguns outros políticos, mas continua sendo tão ruim quanto o Estado consegue ser. O máximo que ele é um conciliador de classes e um assistencialista. Esse é o máximo que ele é. Não devemos ter o Lula como uma figura endeusável. Não devemos endeusar o Lula, não devemos. Nossa, eu me inspiro, eu admiro o Lula. Não me admire o Lula, tem muita gente melhor para se admirar, que faz trabalhos
muito, mas muito melhores. Então é isso que eu tenho pra falar hoje. E apoiar o Lula também só pra não deixar de falar disso, apoiar o Lula é um enfraquecimento enfraquecimento tático, vamos dizer assim. Porque é muito fácil bater no Lula, é muito fácil bater no Lula pelo seguinte, ele tem declarações ruins, ele é incoerente dentro das próprias políticas, claramente ele se vendeu, tem vídeos dele falando que ele teve que deixar pautas para poder se eleger. Toda essa questão da corrupção, que independente se é verdade ou se é mentira, todo mundo acredita que ele é corrupto. Então, tipo, não é uma vantagem você apoiar o Lula. Então, mas mesmo assim, não é uma vantagem. Mas se ele fosse um puta líder, lógico que a gente ia apoiar, porque aí a gente não vai deixar de apoiar o cara só porque ele tem uma má reputação e tudo mais. Mas ele não é um grande ativista, algum grande alguma coisa. Não é, cara. Então não tem porquê nós apoiarmos ele assim. E eu sei que tem os defensores do Lula que ficam falando, mas você não fez nada comparado a ele. Beleza, mas se eu estivesse na situação que ele está, eu faria mais do que ele fez. Então eu não faço tanto quanto ele, porque eu não estou na posição de poder que ele está. O caralho. Mas enfim. É isso. Espero que vocês tenham entendido o ponto. De qualquer forma, discordando ou concordando, os comentários estão aí. Se você gostou, não gostou, like, dislike, se inscreve, por favor. E é isso. Nessa semana eu vou estar testando um novo jeito de gravar aqui os vídeos para vocês. Eu vou estar tentando ser mais sucinto. Nesses vídeos que eu gravo aqui, como eu roteirizo, eu acabo não me delongando muito no ponto, porque eu preparo antes que eu vou falar. Mas nos reacts é normal ser prolixo e eles acabam não indo muito bem. Então eu peço que se você não gosta dos meus reacts, por achar o prolixo demais, dê uma nova chance, porque eu vou estar tentando gravar de um jeito diferente, fazer de uma nova forma, e aí você pode acabar achando mais legal. Acho que eu entendo completamente se você não gostar desse formato, eu também sei quanto que ele é problemático, eu voltei a produzir vídeos criticando foi um vídeo meio sarcástico, mas foi criticando esse formato, porque eu sei o quão limitado ele é, mas é o que funciona majoritariamente no YouTube, então eu ainda tô tentando de novo nesse formato. Se falhar, bom, aí eu vou mudar para outra coisa, porque eu já disse aqui várias vezes, a minha intenção com esse canal não não é fazer, não é, não é ter fama, não é porque eu quero ser um influencer ou qualquer coisa desse tipo, é porque eu quero que a mensagem anarquista chegue no máximo de pessoas possível. E eu acredito que hoje em dia nós temos vários youtubers bons anarquistas, mas eu acredito que eu posso ajudar, pois eu consigo postar com uma frequência maior do que a maior parte deles. E eu acreditava que o React era uma forma de fazer isso numa nova linguagem que eu não vi muitos anarquistas fazendo. E que fazendo mais de vez em quando, não era algo que era feito muito, sabe? Só que não tá dando muito certo. E logicamente, se não estiver dando certo, eu não vou fazer, porque eu não gosto do formato. Se eu fazia ele porque dava certo, se parar de dar certo, eu vou parar de fazer. E eu também acho que ultimamente, depois que eu postei o vídeo sobre Israel, as views caíram um pouco mais do que o normal. E, tipo, realmente um pouco mais do que o normal. E aí eu realmente acho que é questão de boicote de plataforma. Então a gente também tem que estar atento a esse tipo de coisa. Porque, tipo assim, beleza, as minhas médias estavam menores. Eu tava pegando 50 quando eu voltei, umas médias de 50 views. Depois eu comecei a pegar uma média de 20. Mas teve um vídeo que eu peguei, tipo, no primeiro dia ele bateu 0 views e o outro pegou 4 e ficou, acho que até agora tá com 4. Tô gravando isso na sexta. O outro deve estar com 0 views, talvez. Tipo, isso não é natural também, sabe? Isso aí também chega a um ponto que não é natural. Então eu peço que vocês também, chato, mas que vocês me ajudem de formas mais manuais, porque se depender da plataforma, a plataforma não vai se esforçar para divulgar ideias que vão contra a sua classe. E, de novo, se tá provocando é porque tem algum fundo de verdade no que eu tô falando aqui, e não é porque eu tô falando aqui, é porque são as ideias anarquistas, então é isso, cara. Então, acabei me delongando demais aqui nessa finalização, mas é isso, acho que não tem problema. Quem queria só ver o assunto, que saísse, né? Eu falei já do assunto. É isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui. Como eu falei, acompanha a próxima semana que eu vou estar dando uma reformulada na forma que eu gravo os vídeos. Falou e tchau.